Fala, gente boa. Bom, antes que eu me esqueça, né? Obviamente agora virão, né? Eu trarei mostrarei a vocês fotos vindas diretamente do passado, né? Bom, isso aqui que vocês estão, essa foto que vocês irão ver agora, né? Nesse local hoje existe a agência central do Banco do Brasil, bem no coração de Joinville, ali na rua Luiz Niemeyer, no centro, né? Então, repetindo, nesse local, né, hoje existe a agência central do Banco do Brasil em Joinville, tá? Na época em que essa foto foi batida, aqui funcionava a sede da Câmara de Vereadores, né? Então, a próxima foto, que eu tenho a mostrar a vocês, né? Eu acredito que, com certeza, muitos, né, de vocês conheceram bem demais esse prédio, né? Ou conheço bem demais, porque felizmente ele ainda está de pé, tá? É aquele prédio que fica ali na esquina, né, da João Colim com a Martins Colim, tá? De 1974 até 27 de outubro de 1996, aqui foi a sede da prefeitura, né? E antes disso, de 54 até 1968, aqui foi ao mesmo tempo uma vendedora, né? Uma revendedora e uma oficina da Ford, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo é de 1975, tá? A próxima foto, né? Ela foi tirada possivelmente em 1976, eu acho, né? Essa foto ela foi tirada na época em que a Avenida JK ela estava sendo aberta, tá? Então, aqui uma foto da abertura da Avenida JK para vocês, tá? A próxima foto também é da época da abertura da Avenida JK, tá? Vocês irão reparar agora, tá? Que tem um cara, né? Um baixinho, um homem de blusa branca, né? Que é esse homem aqui, né? Esse cara aqui que eu estou apontando, tá? Esse homem aqui, esse baixinho de blusa branca, tá? Com cabelo de cantor de bolero, de música de sofrência, tá? Esse aqui é o Pedro Ivo, né? Pedro Ivo Figueiredo de Campos. Esse era o nome completo da fera, né? Os mais antigos, eu acredito que muitos de vocês o conheceram bem demais. Ele foi prefeito de Joinville de 31 de janeiro de 73 até 31 de janeiro de 77, né? Foi ele quem acabou, infelizmente, lamentavelmente, lançando o Luizinho Malvadeza, o Luiz Henrique da Silveira, na política, né? Ele foi o pai político do Luiz Henrique, né? Então, essa foto aqui ela é de 1975, né? Então, da época da abertura da JK, tá? E por fim, tá? Tem mais uma última foto, tá? Que eu quero... bom, eram essas fotos aí mesmo, tá? Bom, tá? Eu tinha dito, tá, que havia um projeto, né? Lá em 1964 havia uma ideia, né? A intenção de se criar um plano diretor para Joinville, tá? Então esse plano, segundo, né? A intenção é que esse plano diretor, ou seja, esse conjunto de normas, né? Ele disciplinaria o crescimento de Joinville. Só que, né, como eu encerrei o vídeo anterior, havia não um porém, mas sim vários poréns. E que obstáculos eram esses? Bom, esse projeto, tá, esse plano diretor, tá, ele previa, tá, entre outras coisas, que deveria ser aberta uma avenida, tá? Essa avenida ela começaria lá no aeroporto, lá no Cubatão, tá? E essa avenida ela terminaria na estação ferroviária, tá? Só que um projeto como esse, tá? Ele exigia, ele determinaria, tá? Ele exigiria que muitos prédios antigos, muitos prédios importantes, viessem a ser derrubados, tá? Além desse problema da gritaria geral que isso geraria, tá? Havia a questão do cascalho, do faz-me rir, do combustível, tá? Então, se gastaria muito dinheiro, né? Mais com as desapropriações do que com a obra em si, tá? E além dessa questão da desapropriação, lá nos anos 60 existiam poucos engenheiros, né? Um pouco pessoal qualificado em Joinville para se responsabilizar para obras desse tamanho, tá? E ainda havia um outro porém. O prefeito da época era o Nilson Wilson Bender.
E a intenção do Bender era se candidatar, era ser eleito governador do estado, tá? Então, já que o nosso glorioso e prefeiturístico amigo Nilson Wilson Bender, ele tinha intenção de ser eleito prefeito, então ele não poderia se envolver em tretas, ele teria que ter o menor número de problemas, o menor número possível de problemas para se incomodar, tá? Então ele meio que deixou esse projeto, tá, de um plano diretor para Joinville no papel, tá? Isso não saiu do papel durante a gestão do Bender. O sucessor dele, que era o Harold Carman, que teve um governo bem curto entre 1970 e 1973, também não se preocupou com esse projeto, tá? Em 1972 foi feito um levantamento aéreo, tá, da cidade de Joinville, visando se criar um plano diretor, tá? E em 72 ainda esse projeto, tá, dessa super avenida, tá, que ligaria um extremo a outro de Joinville, ele ainda existia, tá? Só que ele o trajeto dele já havia sofrido, tá? Esse projeto ele já havia sofrido uma mudança, tá? E que mudança era essa? Essa avenida, ao invés de ser uma avenida que seria em sentido reto, tá? Ela faria uma curva passando pelo bairro Bucarém, tá? E ela terminaria não na estação ferroviária, ela terminaria na divisa de Joinville com Araquari, lá no Itinga, tá? Esse projeto ele jamais saiu do papel, tá? Infelizmente, tá? Só que parte dele acabou sim saindo do papel, tá? Ao invés de ser uma avenida ligando o aeroporto até a divisa com Araquari, tá? Qual foi a mudança, né? Qual foi a mudança que esse projeto ele acabou sofrendo, tá? Bom, essa avenida ela teve o seu trajeto encurtado, tá? E ela faria a ligação da Rua João Colim com a Avenida Getúlio Vargas, tá? Para nós isso é hoje completamente impensável, tá? Mas vamos supor que eu morasse na Zona Norte e quisesse me deslocar até a Zona Sul de Joinville. O que eu faria? Eu teria que passar pelo centro de Joinville, principalmente pela Rua do Príncipe, tá? Para chegar até a Zona Sul, tá? Então se gastava muito tempo com esse trajeto, tá? Com esse desvio pela Rua do Príncipe, tá? Então essa avenida, tá? Que faria ponte da João Colim com a Getúlio Vargas, tá? Era uma necessidade mais do que urgente, tá? O plano diretor, tá, de Joinville, ele foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 10 de abril de 1973, então levaram-se praticamente 10 anos, tá, para que ele saísse do papel, tá? E ainda em abril de 73, ele acabou sendo transformado em uma lei, tá? Que foi a lei número 1262, tá? Então, justamente a abertura dessa avenida, que hoje nós conhecemos como a Avenida JK, ela era justamente uma das obras que eram previstas, né? Que eram determinadas pelo plano diretor de Joinville, tá? A próxima foto, né, que eu tenho a mostrar a vocês, tá? Esse cara aqui, né? Que eu estou apontando aqui na foto, tá? Esse aqui foi um arquiteto chamado Dagoberto Kenton, tá? Ele e mais um outro arquiteto, que era o Rui Borba, eles ficaram encarregados de determinar, né, de traçar o trajeto do que hoje é a Avenida JK, tá? Então, mesmo, tá, sendo um trajeto que exigiu poucas demolições, tá? Mesmo assim, houve uma gritaria geral, tá? Muita gente não gostou quando foi em outubro de 73, foi divulgado, né, que seria aberta o que hoje é a Avenida JK, tá? Além do prédio da prefeitura que eu mencionei lá no primeiro vídeo, tá? Talvez alguns de vocês estejam se perguntando, mas além da prefeitura, o que mais que existia naquela área onde hoje existe a Avenida JK? Bom, ali havia a residência do Dr. Davi Ernesto de Oliveira, tá? Essa casa, ela ficava bem de frente para a Avenida Getúlio Vargas, tá? Segundo o depoimento do Milton Wendel, né, que é geólogo, né, que é ambientalista, que é uma figura até bem conhecida e polêmica, né? Uma figura bem dinamística, vamos dizer assim, tá? Segundo o depoimento do Milton Wendel, nos anos 50, ali por volta de 1959,
houve um acidente de carro, tá? Um carro em alta velocidade, ele acabou batendo no muro dessa casa, onde vivia, né, o doutor Davi Ernesto de Oliveira, tá? Então, os dois ocupantes desse veículo, que estava em alta velocidade, eles acabaram tendo morte instantânea, tá? Se algum de vocês aí sabe mais detalhes a respeito desse acidente que aconteceu lá nos anos 50, por favor, comente aqui embaixo, tá? Mas voltando, além da residência desse médico, né, o doutor Davi Ernesto de Oliveira, ali vivia, tá, o Eudoro Batista, que era um dos netos do Abdon Batista, tá? Abdon Batista, que foi 2 vezes prefeito de Joinville, né? Ali também morava um funcionário do Banco do Brasil, que era um tal de Pancrácio. Sim, esse era o nome do cara. O nome do cara era Pancrácio, tá? Esse era o nome da fera, tá? E além dessas 3 casas, né, que eu acabei de citar, do doutor Davi, do nosso glorioso amigo Pancrácio, do neto do Abdon Batista, tá? Ali havia parte das instalações do Colégio Santos Anjos, tá? Ali havia a mitra diocesana, tá? Que era local de residência dos bispos, né? Ali havia o salão paroquial da Catedral de Joinville. Ali também havia o jardim da residência da família Duá, tá? Tinha um restaurante, que era o restaurante Castelinho, né? Talvez alguns de vocês, né, que esteja vendo esse mal acabado tenham degustado das iguarias, né, desse restaurante, né, do Castelinho, né? Esse restaurante, inclusive, tinha até um lago, né, um mini lago artificial, tá? E além desses prédios todos, né, que eu acabei de citar, também havia, onde hoje é a Avenida JK, tá? Uma fábrica de tecidos que era a Indústria Têxtil Colim, tá? Um dos proprietários dessa empresa era o Rolf Colim, que foi prefeito de Joinville de 1951 até 56, tá? O Rolf Colim, para quem não sabe, ele era sogro do Luiz Gomes, né, o popular e folclórico Lula, né, que foi prefeito de Joinville de 89 até 92. Lula, aquele mesmo cara, né, que prometeu tomar um banho bem gostoso no Rio Cachoeira, né, um banho com aquele cheiro agradável de pum, né. Mas voltando a falar sério, tá? Então eram esses os prédios, tá? As construções que existiam onde hoje é a Avenida JK, tá? No final de 74, né, como eu já adiantei, todas essas edificações, elas foram demolidas, tá? Durante alguns meses, as obras elas ficaram paradas, tá? E finalmente, no dia 8 de março de 1976, a avenida, né, ela veio a ser inaugurada. Curiosamente, o nome inicial da avenida era Eixo Norte-Sul, tá? Ou Ligação Norte-Sul. Só em setembro de 1976 é que a avenida ela passou a ter o seu atual nome, né? Avenida Juscelino Kubitschek, né? Em 22 de agosto de 76. O homenageado, no caso, né, devido à sua popularidade e à comoção que a morte dele gerou, isso acabou fazendo com que a avenida levasse o nome do JK, tá? JK, que faleceu em 22 de agosto de 1976, vítima de um desastre automobilístico, tá? Alguns dizem que mataram ele, tá? Mas enfim, tá? Voltando, né? Essa avenida, né, como eu já estava começando a explicar, tá? Ela foi oficialmente inaugurada em 8 de março de 1976, tá? Com direito, inclusive, à apresentação de uma escola de samba, tá? E no dia seguinte, né, no dia 9 de março, né, aqui vai uma rápida curiosidade, um dia depois da inauguração da avenida, o Jack, né, disputou o primeiro jogo da sua história, né, no caso, jogando no Ernestão, né? Obviamente só podia ser no estádio do Caxias, né? No estádio do América que não poderia ser, né? O Jack ele acabou empatando em 1-1 com o vice da Gama, com o Vasco da Gama, tá? O Tonho Cabeça de Fé marcou o gol do Jequiano e o Roberto Dinamite, né? Ele acabou empatando o jogo para o Vasco. Sim, o Jack chegou a estar vencendo, a estar derrotando o todo poderoso Vasco, tá? Mas enfim, voltando ao que nos interessa, tá? Tem uma curiosidade, uma última curiosidade que eu quero mostrar a vocês, tá? Bom, eu já mostrei em uma outra ocasião esse livro aqui, tá?
Esse livro aqui ele é de 1965, ele traz um balanço da administração do Helmut Falgers, tá? Bem no final desse livro, tá? Aqui na página número 318, tá? A partir da página número 316, tá? Aparece uma relação de todas as 934 ruas que Joinville tinha, tá? E curiosamente, aqui na página 318, a rua número 775, era justamente a rua Juscelino Kubitschek, que é que eu estou apontando aqui, tá? Sim, isso mesmo que vocês estão vendo e ouvindo. Já em 1965, 11 anos antes da inauguração da Avenida JK, já existia uma rua chamada Juscelino Kubitschek, tá? Que era a rua número 775, tá? Se alguém aí de vocês souber alguma coisa, tem alguma lembrança a respeito dessa rua, por favor, comente aqui embaixo, tá? Repetindo, 11 anos antes da inauguração da avenida, já havia em Joinville uma rua chamada Juscelino Kubitschek, tá? Então, aqui uma última curiosidade aí para vocês, tá? Então, era esse o nosso prato, né? A nossa iguaria histórica da semana, tá? Eu contei, então, para vocês um pouco, tá? Da história da Avenida JK, tá? Uma última curiosidade, só 10% das obras que o Plano Diretor de Joinville de 1973 previa é que realmente saíram do papel, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá, de uma rua chamada Almirante Jaceguai, tá? Essa rua, ela fica nas proximidades, tá, do Terminal Norte, tá? Ali no bairro Costa e Silva, tá? E no bairro Santo Antônio, né? Caso não esteja enganado, tá? E pelo Plano Diretor de 1973, essa rua ela seria transformada em uma avenida, tá? Projeto que não saiu do papel, tá? Repetindo, só 10% de todas as obras que eram previstas lá em 1973 é que saíram do papel, infelizmente, né? A velha incompetência do serviço público brasileiro, né? Mas enfim, né? Vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está interminável, chato e tudo mais, tá? Quem tiver mais informações adicionais, comente aqui embaixo, tá? E como sempre, e tradicionalmente, fui!